Palácio da Justiça de Nampula sem energia e água há um mês. Agricultores pedem ao Presidente da República fixação de preços de referência de alguns produtos agrícolas. PGR diz que a falta de denúncia dificulta o combate à violência nos campos de futebol. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. A nova gestão das linhas aéreas de Moçambique está a negociar a reestruturação da dívida. Para o efeito, o diretor-geral da companhia, João Carlos Jorge, revelou que já se está em conversações com os bancos envolvidos. Uma semana depois de tomar posse, a nova gestão das linhas aéreas de Moçambique, LAM, já trabalha na restauração da dívida herdada da anterior direção. A equipa liderada por João Carlos Jorge entrou em conversações com os bancos com quem tem dívidas com o objetivo de a tornar sustentável. Nós visitamos já 3 dos bancos com quais temos dívida, falta um, porque gostaríamos de encontrar-nos com o Presidente e o Presidente não está presente neste momento, mas a nossa intenção é visitar todos estes bancos e depois, quando tivermos uma melhor ideia de como gerir essa dívida, de acordo obviamente com o montante da dívida com cada banco, nós então traçaremos uma trajetória ou uma estratégia, quero eu dizer, de como lidar com a dívida. A nova gestão da LAM tem a função de apresentar uma proposta de reestruturação, mas o diretor-geral garante que não pretende contrair nova dívida para saldar as velhas, até porque João Carlos Jorge entende que isso não faz sentido. Contrair um outro empréstimo para pagar uma dívida não faz sentido financeiramente. Obviamente que se houver uma pequenina dívida de um banco, pode ser que um outro banco com quem tenhamos uma maior dívida e que nos dê melhores condições, faça sentido que esse banco compre essa dívida, e para nós é mais fácil gerir então a relação com menos bancos, de preferência 1, 2, 3. O diretor-geral da LAM fez estes pronunciamentos nesta quarta-feira, à margem da conferência sobre a necessidade de transporte aéreo dos megaprojetos. O Palácio da Justiça, na cidade de Nampula, está sem corrente elétrica e água há sensivelmente um mês. No edifício inaugurado em junho passado, funcionam diferentes órgãos da administração da Justiça. O Palácio da Justiça, localizado na zona de Moala Expansão, foi construído com o financiamento do Reino da Dinamarca em mais de 120 milhões de meticais. No edifício inaugurado em junho passado, funcionam diferentes órgãos da administração da Justiça, como o Tribunal da Cidade e o IPAG, Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Visitamos algumas salas onde confirmamos não haver energia há sensivelmente um mês. O equipamento informático disponível serve apenas para dar beleza às secretárias. Abordado sobre o assunto, o delegado do IPAG, uma das instituições com escritórios no Palácio da Justiça, disse que desconhece este problema, como também a falta de água, revelada por funcionários que não quiseram gravar a entrevista, temendo represálias. Inaugurou-se há alguns meses pelo Presidente da República o Palácio da Justiça, que incorpora vários setores, incluindo o IPAG, de onde é delegado. Consta-nos que a infraestrutura está alimentada por corrente elétrica. Como é que o IPAG encara isto? Bom, para mim é uma novidade a questão de faltar corrente elétrica, porque a quando da entrega, seja a entrega provisória e mesmo a inauguração do complexo, temos energia, temos furo de água 24 horas. Provavelmente poderá ser algum problema da corrente da rede nacional que terá ocorrido em algum momento, mas dizer taxativamente que não há corrente elétrica, isto não é verdade, porque de facto está montado com um sistema e até de segurança para efeitos de incêndio, etc. Equipamento informático está a funcionar? Equipamento informático está a funcionar e está tudo medido. Todavia, a entrada do complexo tem um gerador que igualmente não se encontra em funcionamento por razões desconhecidas. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, promulgou e mandou publicar a Lei de Revisão
número 7/2013, de 22 de fevereiro, republicada pela Lei número 10/2014, de 23 de abril, relativa à eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. A lei que estabelece o quadro jurídico para a implantação das autarquias locais e a lei que estabelece o regime jurídico de repressão e combate ao terrorismo e ações conexas. As duas primeiras leis foram recentemente aprovadas pela Assembleia da República em sessão extraordinária e submetidas ao Presidente da República para promulgação, tendo o chefe do Estado verificado que as mesmas não contrariam a lei fundamental. Filipe Nyusi manteve esta quarta-feira um encontro com agricultores de Tete, onde pediram a intervenção do governo no estabelecimento de preços de referência, construção de vias de acesso e de represas para irrigação das culturas naquela região. O encontro entre o Presidente da República e produtores de comida foi a última atividade do terceiro dia de visita de Filipe Nyusi a Tete. Entretanto, era a atividade mais esperada pelos agricultores, até porque tinham muitas preocupações a apresentar ao estadista. Pedimos a intervenção de Sua Excelência nos preços de compra dos nossos excedentes agrícolas, na melhoria das vias de acesso dos principais centros de produção aos centros de venda que são deficientes, sistema de irrigação, tratores e vacinas para animais, na construção de represas, no acesso ao crédito para agricultura. Entretanto, Filipe Nyusi deu espaço para que alguns intervenientes na solução dos problemas, ora levantados, apresentassem algumas soluções. Estamos a reabilitar outra vez o Instituto de Cereais, para estar ao pé dos produtores. Já estão disponíveis 200 milhões de meticais. O fundo abrange todos os comerciantes ou distribuidores da região do Vale do Zambeze. Para este presente ano vamos fazer aqui na província de Tete mais 12 represas, 7 já estão em construção e 5 começam as obras em outubro. Veio a intervir Filipe Nyusi, deixando garantias de que o seu executivo está à procura de soluções. Nesse caso de financiamento, poderá-se procurar, neste caso, essa questão de linhas de crédito para comercialização. Pode-se comercializar semente também, pode-se vender. É uma questão de apresentar o projeto, como muito bem o PCA disse, que vão ser ajudados a desenhar o projeto e vão ser monitorados. Agora, a única coisa que vos advirto não é 7 milhões isso. Porque 7 milhões levam e não devolvem. Aqui podem ser presos. Quando o assunto de comercialização é sério, eles vão fazer o levantamento se de fato há, onde que existe, que tipo de mercadoria. Se for possível virmos comprar tudo, como fala do Agricom, vamos ver o que se faz e nós vamos negociar com um consumidor. Temos tantas toneladas. Você não tem dinheiro, senhor, que vamos comprar, vamos te dar, mas depois nos dá o dinheiro, para você consome isso. Teremos que fazer alguma coisa para não pararmos por ali. Ainda esta quarta-feira, Filipe Nyusi visitou uma incubadora de pintos no distrito de Angônia. Dirigiu também uma sessão do governo distrital, onde quis saber do desempenho de Angônia. O Movimento Democrático de Moçambique garante que até início da próxima semana vai apresentar o cabeça de lista para o município de Maputo. O MDM diz que nunca esteve tão perto de vencer as eleições autárquicas na cidade de Maputo como está atualmente. Numa conferência de imprensa dirigida pelo porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, Sandy Carmona, o partido garantiu que até o início da próxima semana o nome do cabeça de lista para a cidade de Maputo será conhecido. Neste momento, disputam o lugar 3 candidatos. Até ao princípio da próxima semana, dentre os filhos que o MDM está a olhar, tornar-se-ão públicos. Portanto, estamos dentro dos prazos, não é? Efetivamente, o movimento democrático está a trabalhar
com aqueles que foram alencados pela delegação política provincial para encabeçar a lista do MDM ao nível da cidade de Maputo, que neste momento, por questões estratégicos, não podemos apresentar os nomes daqueles que já foram alencados. Ainda nesta quarta-feira, o MDM apresentou parte dos 3.000 jovens denominados Geração 80-90, espalhados pelo todo o país, que decidiram juntar-se ao partido. A partir de hoje, a Geração 80-90, que conta com a representação ao nível nacional, portanto, não são jovens apenas da cidade de Maputo, mas são jovens ao nível de todo o país, que efetivamente vão se juntar ao partido, diríamos que ao MDM, e a perspectiva não é tanto que apenas partidária como tal, mas é esse sentimento coletivo, na perspectiva de que os nossos interesses serão respondidos, e tal como é do conhecimento de muitos, aquilo que é o perfil dos membros do próprio MDM mostra efetivamente que é o perfil do jovem moçambicano. Segundo o representante, a Geração 80-90 é um grupo de jovens universitários, analistas políticos, empreendedores e que já participaram em várias manifestações de forma anônima e que decidiram quebrar o silêncio. O retorno ontem de Nini Satar à BO, depois de 4 anos de liberdade condicional, marca o fim de uma novela de amor e ódio com a justiça moçambicana. A novela começa a rolar em julho de 2014, quando um pedido de liberdade condicional a favor de Nini Satar dá entrada na 10ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Antes de decidir, o juiz Adérito Machope solicita o relatório sobre o comportamento do réu na cadeia de máxima segurança, onde cumpria a pena de 24 anos. Através desta nota de 21 de julho, a direção do estabelecimento penitenciário de Maputo faz um relatório romântico a favor de Nini Satar. O proposto possui boas relações com os funcionários e restantes internos e está afeto à biblioteca do estabelecimento penitenciário de máxima segurança como responsável da mesma. É também responsável pela mesquita do mesmo estabelecimento penitenciário. É crente da religião muçulmana, participa das atividades programadas pela direção do estabelecimento penitenciário, demonstra arrependimento pelo fato cometido. Não havendo nada em seu desabono, leva-nos a crer que sim, uma vez em liberdade, irá levar uma vida honesta e digna. Lê-se na nota assinada por Castigo Machayeie a data dos factos, diretor da cadeia de máxima segurança. Entretanto, o Ministério Público se posicionou contra a liberdade condicional de Nini Satar. Facto curioso é que o defensor do Estado fundamentou o seu parecer negativo com informações da mesma cadeia, que já não via nenhum problema em libertar Nini. Segundo informações da cadeia, o réu expediu diversos documentos para alguns órgãos da administração da Justiça, sem autorização da direção do estabelecimento prisional, que no mesmo ano de 2012, o réu foi surpreendido na posse de telemóveis, com que constitui infração disciplinar. Fim da citação da nota do Ministério Público. Entretanto, o juiz Adérito Machope desvalorizou esta observação do Ministério Público, alegando que negar ao réu liberdade condicional por causa dos fatos referidos nos autos, sobre os quais o mesmo nunca tinha tido a possibilidade de, em processo específico, se defender e produzir provas esclarecedoras, não seria justo nem equilibrado. Em despacho de 1 de setembro de 2014, o então juiz da 10ª secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo dava liberdade condicional a Nini Satar. Mas a ordem de soltura foi travada na cadeia de máxima segurança, supostamente por ordens da Procuradoria-Geral da República, que chegou a requerer a interposição de recurso contra a liberdade condicional. Diligente, o juiz Adérito Machope assinou um segundo despacho de ordem de soltura a favor de Nini Satar, chumbando o pedido do Ministério Público de submeter um recurso. Ordeno que se cumpra, sem nenhum condicionalismo, a ordem de soltura do réu Mohamed Assif Abdul Satar nas próximas 6 horas de tempo do dia de hoje, contando da descida destes autos ao cartório judicial. Emita-se novos mandatos de soltura a favor do réu. Ordenou o juiz Machope.
E para assegurar o cumprimento da ordem, o juiz lançou uma ameaça. O incumprimento deste despacho no prazo referido no parágrafo que antecede implicará a responsabilização criminal do diretor do estabelecimento penitenciário da província de Maputo pela prática do crime de desobediência. No próprio dia da soltura, Nini Satar falou à STV e deixou claro que um dia iria abandonar o país. Eu não estou proibido em nada. Eu posso apresentar uma argumentação, posso viajar, independentemente do juiz. Cabo Delgado poderá explorar ouro a partir do próximo ano. O mineral foi descoberto no posto administrativo de Nairoto, distrito de Montepuez, onde já é explorado o rubi. As pesquisas geológicas continuam. No entanto, os primeiros resultados anunciados pela Muirit, uma mineradora nacional que explora pedras preciosas na província de Cabo Delgado, confirmam a ocorrência do ouro e tudo indica que a exploração inicia oficialmente em abril próximo. Nós iniciamos com grafite, encontramos, e metais básicos. Dentro dos metais básicos, no que chamou mais atenção foi o assunto do ouro. E encontramos, mas são depósitos secundários, ou seja, aluvionais. Estamos agora à pesquisa de Rosamai, não? Apesar de não ter sido confirmadas as reservas existentes, a mineradora já está à procura de mais de 100 milhões de dólares para a implantação da unidade de processamento. Procuramos parceiros que sejam expertos na indústria e mineralização de ouro, não? Porque não são muitos países ou muitas empresas que podem fazer. São investimentos gigantes, não? De centenas de milhões de dólares. O ouro ainda não começou a ser explorado oficialmente. No entanto, a mineradora tem estado a realizar várias ações de responsabilidade social, das quais se destacam a oferta de 2 viaturas, uma das quais para a administração do posto administrativo de Nairoto e outra para o Parque Nacional das Quiribas. Foram empossados 13 novos diretores no contexto da reforma e fusão das empresas de telecomunicações de Moçambique e a Moçambique Celular. O novo elenco passa a fazer parte da nova estrutura orgânica transitória. Devido à situação financeira deficitária que as empresas de telecomunicações de Moçambique e a Moçambique Celular vinham tendo nos últimos anos, o governo decidiu fundir e reestruturar as empresas. É no contexto desta fusão e reestruturação que foram empossados na terça-feira 13 novos diretores. Na ocasião, o PCA da TDM e MCL, Mohamed Rafiki, reconheceu que o grupo não é perfeito, mas vai ajudar a levar a cabo os objetivos da instituição. É verdade que qualquer processo é um processo que agrada a uns, agrada aos outros. É verdade que nem sempre temos processos perfeitos. Nós decidimos que aquela era a estrutura que nós devíamos adotar naquele momento. E como as empresas também estavam mergulhadas em escândalos de corrupção, Mohamed Rafik apelou aos recém-possados que façam uma revolução e transformação dentro das boas regras de gestão. Vamos fazer aquilo que é o nosso caminho, um caminho de revolução, nos casos, mas transformação permanente, antropocêntrica, dentro das boas regras de gestão e virado para a melhoria da nossa eficácia. Os quadros empossados vão dar suporte ao Conselho de Administração no processo de reestruturação e fusão da TDM e MCL. A Autoridade Tributária de Moçambique apreendeu mercadorias contrabandeadas avaliadas em cerca de 5 milhões de meticais. Trata-se de bebidas espirituosas e telefones celulares apreendidos em 2 operações distintas no Aeroporto Internacional de Mavalane e na fronteira de Ressano Garcia. No caso das bebidas, o motorista apresentou declarações falsas de desalfandegamento, segundo o assistente para a área de imprensa da Direção-Geral das Alfândegas, Fernando Tinga. No caso anterior, nós vimos o resultado de uma apreensão que foi feita em Ressano Garcia ontem, de bebidas alcoólicas, concretamente bebidas espirituosas,
Os factos apontam para falsas declarações. Portanto, o motorista do caminhão declarou que a mercadoria era material de construção. Neste caso, ele, se tivesse conseguido passar a mercadoria da forma como ele tinha orquestrado a coisa, teria feito com que o Estado perdesse cerca de 2 milhões de meticais. Já o caso dos aparelhos celulares, Tinga disse que não passaram pelo scanner do aeroporto, ou seja, não foram alvos de vistoria, mas graças a uma investigação conseguiu-se abortar a operação. Dos celulares, o valor que o Estado perderia se estes celulares tivessem entrado no mercado seria cerca de 3 milhões de meticais. Isto é só para dar uma ideia do quanto o Estado perde por conta do contrabando e de outras formas de evasão fiscal. De referir que esta é a primeira vez neste ano que as autoridades alfandegárias apreendem quantidades consideráveis de mercadorias deste tipo na província de Maputo. Empresas moçambicanas queixam-se de excesso de burocracia no processo de contratação de trabalhadores estrangeiros. Em conferência de imprensa, o setor privado disse que há documentos cobrados no processo que não estão previstos na lei. Estamos a ter alguns empresários que têm estado a denunciar. Depois da ministra de Trabalho, Emprego e Segurança Social ter se mostrado agastada com supostos esquemas de corrupção na contratação de mão de obra estrangeira, o setor privado disse esta quinta-feira que tal pode ser causado pelo número exagerado de requisitos para o efeito. Começam a exigir certidão do INSS quando tal exigência não está prevista por lei, e isso começa a criar constrangimentos ao processo em si e a trazer fenómenos que nós conhecemos, atos de corrupção. Na mesma conferência de imprensa, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique acusou as populações que vivem perto das estradas de estarem a agir de má fé para ganhar indemnizações. A CTA entende que este fato encarece os projetos de construções de infraestruturas. Se a infraestrutura custava um valor X, tem que sempre ser acrescido ao valor dos ressentamentos, das indemnizações, que, como sabem, já em alguns momentos, inclusive muito recente, as obras aqui muito próximas, quase que inviabilizaram algumas infraestruturas. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique falou igualmente das dívidas que o Estado tem com o setor privado, tendo dito que o governo já começou a pagar, mas que o ritmo não é satisfatório. O governo de Moçambique, em parceria com o governo chinês, vai construir cerca de 202 furos de água, dos quais 102 na província de Maputo e 100 na província de Gaza, que deverão abastecer mais de 60 mil habitantes. Água para usar e saudável crescer. Trata-se de um projeto avaliado em cerca de 370 milhões de meticais, que visa responder à crescente demanda de líquido precioso por parte da população das províncias de Maputo e Gaza. No evento, o ministro de Obras Públicas e Habitação disse que a construção desses furos deve estar acompanhada do seu uso sustentável, por forma a garantir a sua durabilidade. Gostaríamos de apelar às populações das províncias de Maputo e Gaza para valorizar estes esforços através da correta utilização e manutenção destas infraestruturas. Já o governo chinês reafirma o seu compromisso em continuar a apoiar Moçambique nos seus projetos prioritários. O governo chinês continuará a apoiar o desenvolvimento das áreas prioritárias de infraestruturas, produção e de serviço público relacionadas com a vida da população moçambicana. Ainda no âmbito do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, o Ministério das Obras Públicas e Habitação assinou na manhã de ontem um memorando com o LAD para a elaboração de um projeto de sistemas de abastecimento de água para 4 distritos da província de Nampula, uma iniciativa avaliada em 360 mil euros.
Resultados das eleições presidenciais no Zimbábue vão ser anunciados ainda hoje, a partir das 22 horas. A informação foi dada pela Comissão Eleitoral do Zimbábue, depois de ter sido pressionada pelos observadores internacionais a divulgar os resultados o mais rápido possível para evitar-se violência pós-eleitoral que já matou 6 pessoas. É já a partir das 22 horas de hoje que se vão conhecer os resultados finais das eleições presidenciais no Zimbábue, de acordo com a Comissão Eleitoral. A decisão foi tomada após uma forte pressão dos observadores internacionais que apela à rápida divulgação dos resultados eleitorais para evitar-se possíveis manifestações violentas em Harare, que já causaram 6 mortos e dezenas de feridos, segundo o último balanço da polícia. Todavia, a Comissão Eleitoral continua dentro do prazo, que é de 5 dias, para anunciar os resultados, tal como prevê a lei eleitoral. Mas tanto a oposição como o grupo de observadores internacionais indagam o porquê de os votos presidenciais terem sido os primeiros a ser contados e depois serem os últimos a ser anunciados. Nelson Chamisa, líder do maior partido da oposição, MDC, continua a dizer que ele foi o vencedor destas eleições. E se os resultados demoram a ser anunciados, é porque Mnangagwa está a falsificar os números. Por sua vez, o partido ZANU-PF do presidente Mnangagwa mostra confiança nos resultados presidenciais, baseando-se no fato de que se o partido no poder conquistou a maioria parlamentar, então vai continuar a governar o país de qualquer jeito. O Reino Unido pediu ao governo zimbabuiano que retirasse os soldados nas ruas de Harare e condenou o uso excessivo da força militar. Entretanto, uma investigação sobre a morte de 6 pessoas está em curso. Eleições no Zimbábue. Vamos fazer uma curta pausa. Voltaremos com mais informação. Até já. A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado está com dificuldades de acusar criminalmente os autores da violência nos campos de futebol devido à falta de denúncia por parte dos ofendidos. Apesar de se tratar de um crime aparentemente público, a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado diz que só pode agir aos casos de violência nos campos de futebol com a denúncia das vítimas. Enquanto as pessoas não se aproximam das autoridades para efeito, ainda que tomemos conhecimento oficioso, nem sempre temos esta legitimidade para tentar, digamos que, instaurarmos um processo de crime. Entretanto, em relação à violência física contra um árbitro no estádio municipal de Pemba, a Procuradoria de Cabo Delgado aguarda que a vítima participe do crime às autoridades competentes. Cabe ao árbitro, querendo naturalmente denunciar ou participar criminalmente contra os jogadores de futebol que o teriam agredido. Naturalmente que a ideia é incentivar a que ele possa fazer isto voluntariamente, para que nós, como Procuradoria ou a própria polícia, possa ter legitimidade para agir. A violência nos campos de futebol é um problema crônico em Cabo Delgado. No entanto, a Procuradoria Provincial abriu apenas um processo criminal durante um jogo que culminou com a morte de um árbitro no distrito de Muidumbe. Entretanto, a direção do 1º de Maio de Climane e o governo da Zambésia distanciam-se da cena de tumultos protagonizados pelos adeptos do 1º de Maio de Climane diante dos adeptos e equipa do Teste África do Chimoio esta quarta-feira. Em conferência de imprensa feita para esclarecer a cena de tumultos verificado quarta-feira no campo do Ferro Verde Climane, a direção do 1º de Maio distanciou-se do comportamento dos adeptos. Para nós, achamos que não dignifica em nada lançar água ou sal aos jogadores. Foi justamente isso que nós sofremos e muito mais de agressão física que sofremos, mas queremos aqui humildemente pedir desculpas e dizer que, apesar de marcarmos esta conferência de imprensa, as nossas desculpas serão estendidas de forma formal, quer para
à Liga Moçambicana de Futebol e também para a direção do Teste África de Chimoio, porque nós sentimos que se nós não fizermos isso, o Teste África de Chimoio poderá vir a tomar isso nos próximos jogos para retaliar contra os nossos jogadores. Quando aconteceu este episódio, a Polícia da República de Moçambique, que paga o valor de 8 mil meticais por jogo para garantir a ordem, não estava no campo. Da investigação que fizemos, eu pessoalmente estive em Vilanculos, na Cala e noutras províncias, fui-me a perceber, até no Zimpeto, fui-me a perceber que nós, aqui em Quelimane, somos a equipe que mais paga ao policiamento. Para o vosso conhecimento, nós pagamos todos os dias e logo que termina o jogo, à porta do campo, ao policiamento para a guarnição, 8 mil meticais. E o diretor provincial da Juventude e Desportos da Zambésia apela à Liga Moçambicana de Futebol a criar instrumentos legais para pôr fim a atos de vandalismo nos campos que acolhem o Moçambola. Porque parece-me que já estamos em situações recorrentes em que tivemos em Cabo Delgado há pouco tempo, agora estamos a ter na Zambésia, e isso nos preocupa muito, porque queremos que o desporto, na verdade, seja uma festa e não manchem a província. A Liga Moçambicana de Basquetebol, a Mosal e o Grupo Soico assinaram hoje memorandos de entendimento para a viabilização e transmissão do Campeonato Nacional de Basquetebol em séniores masculinos. A prova inicia já amanhã na cidade da Beira. Segundo tiro exterior As emoções do Nacional de Basquetebol em senhores masculinos estão de volta às telas da STV e STV Notícias. Para o efeito, foi assinado esta quinta-feira um acordo de cedência de direitos de transmissão entre a Liga Moçambicana de Basquetebol e o Grupo Soico. Na ocasião, Antônio Madeira, presidente da Liga Moçambicana de Basquetebol, mostrou-se satisfeito pela parceria com o grupo de mídia e pediu o envolvimento do público na prova. Que estão todas as condições logísticas preparadas para a Liga começar, e começa amanhã. As equipas já começaram a chegar à Beira, já estão na Beira 6 equipas, faltam 2 que chegam entre hoje e amanhã, uma hoje e outra amanhã. Toda a logística está na Beira, os árbitros, os comissários, a estatística, e já a organização já está a trabalhar na cidade da Beira. E queremos acreditar que vamos conseguir, pelo menos em termos organizacionais, manter o nível que atingimos o ano passado no mínimo, e em termos competitivos contamos que este ano ainda seja mais competitivo e que principalmente tenha uma abrangência maior, porque este ano temos uma parceria mais direta e mais funcional com a própria STV. Na ocasião, Jeremias Langa, CEO do Grupo Soico, disse que o desporto tem vindo a ser a aposta do grupo, destacando que as transmissões da STV e STV Notícias irão dar notabilidade à prova e aos jogadores. Num campeonato nacional, portanto, 3 equipas de várias províncias, e que é uma forma também de mostrar a diversidade do país, e que os telespectadores das províncias representadas e outras não possam ver evoluir as suas equipas. Portanto, podem fazê-lo através da STV Notícia, o canal pelo qual vamos transmitir todos os jogos, e da STV, portanto, o canal principal, onde vamos transmitir, portanto, pelo menos 2 jogos por cada dia. Na mesma cerimónia, a Mosal e a Liga rubricaram o acordo de patrocínio da prova. Mateus Moss, em representação da Mosal, destacou a satisfação da empresa em relação à parceria, que dura já há 2 anos. Esta celebração do ano passado, eu penso que deve ter servido para contagiar as outras províncias. Se a fase final vier para Maputo, gostaria de ver aquela celebração, aquela vibração que nós vimos na fase final do campeonato na cidade da Beira. Porque estamos a fazer o basquete não só para aqueles que estão a jogar, mas também para todos aqueles que amam e gostam do basquete, e mesmo aqueles que não gostam do basquete, gostam de festejar, para que todos eles possam se juntar a este evento. No encontro, foi anunciado o aumento do valor de premiação da prova. Assim sendo, o primeiro classificado terá um prémio monetário de 300 mil meticais, o segundo classificado 200 mil meticais e o terceiro classificado 100 mil meticais. Nacional de Basquetebol em séniores masculinos irá juntar 8 equipas das 3 regiões do país
irá obedecer um modelo diferente do ano passado. Conheça já o modelo e as equipas envolvidas. A Liga vai ser realizada uma boa parte na Beira, que é a fase regular e as meias finais na Beira, e as finais vão ser repartidas entre Maputo e Beira, dependendo da classificação da fase regular. No modelo competitivo que está em vigor, participam as 5 equipas que passaram da edição anterior, nomeadamente o Clube Ferroviário da Beira, que é o campeão em título, o Ferroviário de Maputo, o Costa de Sol, a Politécnica e o Machaquén. Essas são as 5 equipas que ficaram na mesma sequência entre primeiro e quinto lugar, e para este ano foram realizadas pulos de apuramento na Zona Norte, entre a província de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Foi realizado na cidade de Pemba, em que ficou apurado o Clube Ferroviário de Nacala, que está a caminho já da Beira. Na Zona Centro foi realizado a pulo de apuramento entre as províncias de Sofala, Tete, Manica e Zambésia. Foi realizado na cidade da Beira, em que ficou apurado o Vaz Team Basket, e na Zona Sul, tanto a província de a província de Inhambane não apresentaram nenhum representante, pelo que o Desportivo de Maputo, o melhor classificado do campeonato da cidade, entra diretamente para a Liga. Ferroviários da Beira e de Maputo protagonizam esta sexta-feira às 18 horas o jogo de destaque da primeira jornada da Liga Moçambicana de Basquetebol, Mozal. Trata-se da reedição da final do ano passado. Ainda a contar para a primeira jornada, o Costa do Sol mede forças com o Desportivo, embate marcado para as 14 horas. Já a Politécnica defronta às 16 horas o Machaquén. No último jogo do dia, o Vaz Team da Beira joga com o Ferroviário de Nacala. Primeiro jogo, Desportivo Costa do Sol, às 14 horas. Às 16 horas, a Politécnica Machaquén. Às 18 horas, Ferroviário de Maputo, Ferroviário da Beira. Às 20, Vaz Team, Ferroviário de Nacala. No comunicado, vai ser lançado ainda hoje, ou a qualquer altura, meia-noite, já vamos ter pelo menos as 2 primeiras jornadas. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo. Começamos pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 18. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 17. Inhambane com 25 graus de máxima, 18 de mínima. Para a zona centro do país, Beira, espera-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 17. Chimoio com 27 graus de máxima, 12 de mínima. Tete, 32 graus de máxima, 17 de mínima. Quelimane poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17. 28 graus de máxima, 19 de mínima, espera-se para Pemba. E por fim, Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 12. Aguarde por si. Até já. O tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com a página cultural, onde já são conhecidos os concorrentes que vão representar a cidade de Maputo na fase regional sul da 7ª edição do concurso Turma Tudo Bom. O destaque vai para a escola secundária da Catembe, de onde foram apurados concorrentes para quase todas as categorias. Festa, muita festa. Foi o que se assistiu na manhã desta quinta-feira no salão de festas da Escola Secundária Francisco Manhanga, em Maputo, naquela que foi a fase final de apuramento dos representantes da região sul da 7ª edição do concurso Vodacom Turma Tudo Bom. Os concorrentes deram o melhor de si para estar entre os 10 escolhidos. O
Olimpíadas académicas, teatro, poesia, dança e canto são as 5 categorias que fazem parte desta 7ª edição do Vodacom Turma Tudo Bom. Para cada uma delas foram apurados 2 representantes. Nas Olimpíadas académicas foram apurados 2 alunos da Escola Secundária da Lhanguene. Na poesia foi apurada a Escola Secundária da Catembe. Não foi fácil ter que chegar a esta fase. Primeiro é que não esperávamos, mas graças ao nosso esforço vamos dar mais gás. Na categoria de dança foram apurados representantes das escolas secundárias Noroeste 2 e da Catembe. Todos já estávamos a ensaiar para podermos virmos dar o nosso máximo hoje. Valeu a pena? Valeu a pena. Digo que não foi fácil, tivemos muitas batalhas, muitos adversários, mas enfim, conseguimos. No teatro também foi apurado um grupo da Escola Secundária da Catembe. Sentimos muito bem, nós tínhamos conta de que havíamos de ganhar, tínhamos essa fé de que havíamos de ganhar, havíamos de representar Maputo. No canto foram apuradas as escolas secundárias A Força do Povo e da Pulana. Vou fazer de tudo para que as pessoas sintam a vontade de votar em mim, sintam a vontade de assistir mais o programa. Né? As pessoas podem esperar de mim o melhor, vou fazer aquilo que eu tenho de fazer e espero que votem em mim. A fase regional sul terá lugar no dia 1 de setembro. E a Vodacom, os júris e o Ministério da Educação fazem uma avaliação positiva das audições na cidade de Maputo. Os mesmos asseguram que a 7ª edição do Turma Tudo Bom tem tudo para ser um sucesso pela qualidade dos concorrentes e reserva muitas surpresas. Durante 2 dias, pelo menos 350 alunos de várias escolas secundárias da cidade de Maputo passaram pelo palco do Vodacom Turma Tudo Bom. Os membros do júri gostaram do que viram e ouviram, mas só 10 podiam passar. Cantores que foram selecionados desta vez trazem um pouco mais de técnica e percebe-se que já cantam há algum tempo e penso que vão trazer mais qualidade para o concurso. Os meninos estão se esforçando muito mesmo, estão a ensaiar e não param de ensaiar. Eu acredito que este ano aqui talvez será uma das melhores edições. O que eu tenho a dizer é, com muita pena, que nem todo mundo pode ir para lá, temos número limitado, mas em termos de talento isto foi explosivo. O Ministério da Educação destaca que o Vodacom Turma Tudo Bom é uma boa iniciativa, principalmente por valorizar também o lado académico dos concorrentes. É uma iniciativa louvável, espero que continue, descobrem-se novos talentos. Os alunos fizeram o seu máximo, as escolas também tiveram um bom desempenho. Por parte da Vodacom fica a promessa de uma 7ª edição muito bem disputada e cheia de espetáculo. Trazemos um espírito de ter conseguido resgatar bons concorrentes do Revo Maputo que desta passam para a fase a seguir, que é a fase das galas regionais. A cidade de Maputo foi a última a ser escalada para as audições. Agora seguem-se as fases regionais Norte, Centro e Sul. No Moz Kids Talents, concorrentes preparam-se para a grande final. Estes mostram-se confiantes na conquista de lugares de pódio do concurso. Decidimos invadir o dia de ensaios das estrelas que vão dar brilho à gala final do Moz Kids Talents. E não é que os miúdos já vivem intensamente o mundo das celebridades? Kayane decidiu mesmo que o seu ensaio fosse a porta aberta para a nossa equipa. Sob o olhar atento da professora Maria Helena Pinto, Kayane trabalha na ginga da dança e na sua expressão para o público. Também sob o olhar de Maria Helena Pinto e com uma plateia ainda que não do tamanho do Scala, Fernanda, a contadora de histórias, trabalha na sua performance. E eu encontrei as minhas amigas e te respondi muito bem, minha sobrinha. O programa Moz Kids Talent veio revelar, não é, o que nós tínhamos escondido, existe, não é? Hoje temos plena consciência, conversando com muitas pessoas na rua, reconhece destes grandes dons e talentos que nós temos e que é preciso, a partir de agora, serem trabalhados. O talento dos miúdos travasa as categorias para as quais estão a concorrer. Eles são também natos publicitários. Vamos a isso, rapaziada!
peço para os amiguinhos aí de casa para virem assistir o Mosque Kids Talent. Meus amigos, peço que me assistam no domingo, grande final de Mosque Talent, e peço vote. O meu código de voto MK083, enviável 93 3333. A grande final do Mosque Kids Talent será neste sábado às 13 horas no Cinema Scala. É tudo no Jornal da Noite. Fique com a atuação dos finalistas da categoria de teatro da primeira edição do Mosque Kids Talent. Boa noite.